Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Fashion Law, Novos Propósitos. Este é um evento da Faculdade de Direito da Pós-Graduação, com o apoio do Mackenzie Soluções, área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo Para dar início a esse evento, eu gostaria então de contar com profissionais que atuam em diversos setores e agradecer inicialmente ao magnífico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao diretor da Faculdade de Direito e aos coordenadores da Educação Continuada. Agradeço também a participação das nossas convidadas de hoje, todas professoras do LLM em Fashion Law Mackenzie. Professora Carolina Boari, que é pós-doutora em comunicação pela ECA USP e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Agradeço a professora Sônia Carvalho, doutora em estética pela Universidade de São Paulo e mestre em sociologia da cultura pela Unicamp e empreendedora. Agradeço também a professora Regina Barbosa Ramos, doutora em design pela Universidade Anhembi Morumbi. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Balbino Munhoz, eu sou doutora em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, especialista em Fashion Law pelo Milano Fashion Institute na Itália, e sou representante da educação continuada do curso de LLM em Fashion Law. Antes de iniciarmos os nossos debates hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o motivo, né, desse nosso encontro e por que esse nosso encontro, Fashion Law, Novos Propósitos, tem esse tema como central. Então, as minhas primeiras palavras antes de moderar esse debate são no sentido de questionar esse momento em que nós vivemos, inclusive para o setor da moda e do direito. Oi, Rê, falhou. Nesse momento de pandemia, todos nós questionamos muito nosso propósito de vida, de carreira, de relações pessoais. E a moda também adere a todo esse movimento de buscar um novo propósito. Então, o que esses últimos acontecimentos e como esses últimos acontecimentos têm impactado no setor da moda e, consequentemente, do direito da moda? Tem um exemplo que é interessante. Há uma pesquisa que foi feita que na década de 30, as mulheres elas tinham 9 roupas em seus armários. Hoje, pela pesquisa, nós adquirimos 64 peças por ano e utilizamos metade daquilo que adquirimos. Isso vai ter um impacto muito grande, não só no setor da moda, mas também como o direito pode ser instrumento de atuação em toda essa cadeia dessa indústria que move bilhões na economia do mundo. A moda, como todos nós sabemos, ela tem uma capacidade incrível, que é uma capacidade de ser contestadora. A moda, ela pode ser arte. A moda acentua a nossa individualidade e a moda é capaz de contar histórias. Então, será que a moda tem perdido essas características? Nesse webinar, a nossa discussão gira em torno dos novos propósitos em relação ao mercado de luxo, da moda e como isso impacta no direito. Tem também o intuito de buscar qual é a função, o propósito da moda na vida das pessoas, como nós podemos compreender o ser humano e a sociedade através dela. E também através dos artefatos. Como podemos nos comunicar com as pessoas através dos artefatos de moda. Eu queria dar alguns exemplos aqui que também afetam o direito. Então, os impactos ambientais que essa indústria tem causado,
Nós também podemos falar no consumo desenfreado e inconsciente, muitas vezes, na proliferação das cópias e da pirataria. Isso tudo nos leva a pensar questões jurídicas muito importantes, como respeito aos direitos humanos, desde direitos do criador, do autor. Podemos pensar na igualdade, na imagem, podemos pensar no meio ambiente também como um direito de terceira geração. E isso tem impacto nas questões jurídicas, ou seja, na sustentabilidade e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, na proteção necessária dessas criações, na prevenção de conflitos, como podemos até pensar no exemplo dos contratos, no surgimento dos novos negócios mais conscientes, e nós temos assistido no mercado hoje o aumento dos brechós, né, das lojas de aluguel de roupas, e todo o impacto que isso vem causando, mas também queremos ter uma explicação, né, que está por trás de tudo isso. É preciso, então, nós pensarmos no propósito da moda. A moda tem um sentido muito além, né, da roupa. E, portanto, há necessidade de, quando pensamos na cadeia da moda, eu gosto muito de visualizar toda essa cadeia em 3 partes, como uma cadeia criativa, produtiva e até o pós-consumo, ser muitos conceitos têm que ser revisados. Por exemplo, o que inspira as criações? Porque eu não posso me valer de uma apropriação cultural indevida, violando direitos humanos. Quando eu penso na cadeia produtiva, qual é a matéria-prima utilizada? Eu tenho que pensar hoje nos produtos sustentáveis. Quando eu penso na comunicação com o consumidor, quais são os modelos que vão utilizar esses looks? Será que não tem que haver uma revisão desses modelos de uma forma mais inclusiva, em que eu tenha pessoas de diferentes idades, raças, etnias e corpos? Então, nós estamos aqui para pensar, né, em todos esses impactos. E nós temos também que pensar que o propósito da moda e o propósito do direito da moda, ele tem que resgatar valores humanos, valores dos indivíduos, valores da sociedade e valores da empresa, porque o que vai unir o público à marca são esses valores. Então, qual é esse propósito? O que as marcas produzem? Como as marcas comunicam? Quais são as parcerias que fazem sentido? Então, com base nisso, eu agradeço a parceria de todas essas professoras aqui comigo e inicio o nosso debate fazendo já uma pergunta à querida professora Carolina. Carolina, nos ouve? Sim, boa tarde. Boa tarde. Então, eu começo. Quais os novos propósitos do mercado de luxo no pós-pandemia? O que é um produto de luxo? Como nós podemos explicar o fascínio que as marcas de luxo exercem no consumidor na contemporaneidade? Carolina, vou estar aqui a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite da professora Renata, agradecer também aqui estar participando com a professora Regina, a professora Sônia, é um grande prazer a gente falando desse assunto que a gente gosta tanto, né, moda, e eu vou falar um pouquinho, então, sobre o mercado de luxo, que é a disciplina que eu ministro no curso do Fashion Law, né, do Mackenzie. Então, quando a gente fala de luxo, né, algumas palavras sempre vêm à nossa cabeça, né, alguns conceitos sempre vêm à nossa cabeça. Então, a gente pensa luxo como sendo abundância, como sendo refinamento, como sendo raridade, elegância.
algo que é bastante seletivo, que não é para todo mundo, que é bastante exclusivo, que é muito sofisticado. Quem usa um produto de luxo é uma pessoa que tem bom gosto, né? É uma pessoa que sabe aproveitar o Fausto, que sabe aproveitar a vida. Então, antes de eu falar, né, da sua pergunta, Renata, sobre a pandemia, eu acho que é mais interessante eu contextualizar um pouquinho o que vem a ser um produto de luxo, né? Então, quando a gente fala de produto de luxo, a gente está falando de um produto que ele é destinado a um público diferenciado. É um público que a gente costuma chamar de triple A, né? Os 3 As, ou A gargalhada, porque os caras têm muito dinheiro, né? E eles estão sempre aí empregando esse dinheiro em coisas muito caras, em produtos muito caros. O produto de luxo, ele vai ser uma extensão da personalidade do usuário, né? Então, essas marcas muito sofisticadas, essas marcas muito caras, bastante exclusivas, bastante seletivas, elas funcionam também como um código da personalidade do consumidor, né? Então, não é exatamente só comprar, mas é também o comprar, o saber usar. O luxo, ele envolve a distinção, ele envolve excelência em cada pequeno detalhe. E um produto de luxo é isso, é um produto que engloba perfeição, diferenciação, é um produto extremamente seleto, é difícil de comprar, você não encontra em qualquer lugar, ele desperta desejo, então o consumidor ele tem que fazer um esforço para comprar, tanto um esforço financeiro quanto um esforço de se movimentar, de até o ponto de venda, enfim, ou de comprar via internet. Então, ele é um produto diferenciado, né? E por que ele é tão diferenciado? Porque ele é tão singular? Porque ele tem um endosso das marcas. Então, quando a gente está falando de uma marca de luxo, a gente está falando de tradição, de prestígio, de qualidade. E a gente pode até falar de mitologia de marcas. Marcas têm mito. E aí vou contar uma historinha aqui, né? Existe uma mitologia que no naufrágio do Titanic, todos os baús afundaram, menos os baús da Louis Vuitton. É verdade? Ninguém sabe, né? Nem a própria Vuitton não deve saber. Mas esse mito, ele é muito importante para cultuar a qualidade da marca, a perfeição da marca, né? Essa distinção. Então, você cria no imaginário do consumidor esse código de excelência, esse código de exclusividade. Aí, quando você me pergunta do fascínio das marcas, é exatamente isso, né? É você ser diferenciado, é você, posso até falar de empoderamento, né? Você portando um produto de luxo significa que você é uma pessoa que conhece aquele ambiente, que você é diferenciado também. O produto ele acaba transbordando as qualidades dele, essas qualidades auráticas tão diferenciadas para a própria personalidade do consumidor, né? Então, acho que eu fiz aí uma contextualização, mais ou menos, do mercado de luxo, dos produtos de luxo e das marcas. As marcas são as grandes responsáveis aí por esse fascínio, né, que o consumidor tem. E o que a gente está vendo nesse cenário pós-pandemia, né? Então, 2020, né? Final de 2019, começo de 2020, veio a pandemia, pegou todo mundo desprevenido, foi fechamento de loja, e aí como é que a gente vai organizar a questão de distribuição, a questão de venda? O mercado de luxo não era um mercado que estava preparado para vendas online, porque o encantamento do ponto de venda ele é muito importante. A gente não fala nem de lojas de luxo, a gente fala como se fossem catedrais, né? Os produtos eles são expostos ali como se estivessem em altares, uma iluminação diferenciada, a vendedora só pega com luva. Então pegou todo mundo muito desprevenido, né? As marcas tiveram que correr ali para começar essas vendas online e para proporcionar uma experiência de venda diferenciada no ambiente virtual. Então foi bastante complicado. Então, no primeiro momento, a gente viu aquele caos. Depois a gente viu o consumidor cobrando uma postura diferenciada das marcas. O consumidor ele não queria mais marcas mercenárias, ele queria marcas missionárias, marcas que ajudassem no combate à Covid-19.
E aí a gente viu, por exemplo, fábricas da Chanel, do grupo LVMH, que é ao qual pertence a Louis Vuitton, produzindo álcool em gel, produzindo máscaras, né, ajudando ali principalmente os hospitais franceses. Então a gente viu essa postura, essa nova postura de marcas. Mas num outro momento a gente vê um aumento de preços, porque a matéria-prima ficou bastante escassa, então a gente vê um aumento de preços, os consumidores não viram isso com bons olhos, e a gente também vê uma demanda reprimida muito forte. Então, primeiro dia de abertura das lojas, a gente viu ali filas e filas de espera para comprar um produto da Burberry, por exemplo. Num segundo momento, a gente vê a Chanel restringir vendas. Gente, isso no mercado de massa é uma coisa completamente impossível de se imaginar, né? Você restringir vendas, você só compra uma bolsa, você só compra, né, 2 bolsas. A Chanel começou a fazer isso, porque já não tinha mais produto para ser vendido. E agora o que a gente está vendo é um crescimento, porque no mercado, no auge ali da pandemia, as compras elas migraram mais para investimento. Então, o consumo de joias, de relógios, de móveis, ele aumentou muito. O que a gente está vendo agora com a flexibilização do isolamento, né, etc., a gente viu um crescimento de experiências de luxo, né? Que são viagens diferenciadas, que são experiências diferenciadas não para toda a família, não só para os adultos, mas também para a criança. Então a gente vê o crescimento muito forte de um segmento de mercado de luxo infantil, né? As crianças também recebendo aí essas novas experiências, essa diferenciação. Então, estamos vendo mudanças no cenário, né? Mas o que não muda é a questão da raridade, da sofisticação, do bom gosto, da exclusividade. Isso é a seletividade. Essa é a questão do mercado de luxo, né? Isso não mudou com a pandemia, não vai mudar, e a gente vê um crescimento cada vez maior, inclusive de bilionários que estão surgindo aí no mercado, né? Cada vez pessoas com mais dinheiro aí para entrar, para usufruir desses produtos tão exclusivos do luxo. Acho que é mais ou menos por aí, né? Que a gente está caminhando. Muito obrigada, Carolina. Eu vou pedir que, se alguém tiver alguma pergunta sobre mercado de luxo, que faça ao final, para que nós possamos fazer um debate na sequência. Vamos ouvir agora a professora Sônia, em seguida a professora Regina, e no final vocês podem enviar pelo chat as perguntas que vocês tiverem a respeito disso. Bom, passando agora para a professora Sônia, eu gostaria, Sônia, também de te fazer uma pergunta, que é a seguinte, na verdade, algumas perguntas, né? Como pensar o processo de criação da moda? Como esse processo pode nos ajudar a compreender os seres humanos e a sociedade? E do ponto de vista da filosofia, que é uma área que eu sei que você gosta muito e tem se dedicado a ela, a moda pode ser considerada arte? Então, passo a palavra a você, agradecendo mais uma vez a presença aqui. Obrigada, Rê. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regina, Carolina. Obrigada pelo convite. Claro que a gente começa sempre meio tensa, né? A tensão faz parte da situação, mas eu queria só pegar um gancho aqui da Carolina. Ela falou, olha, agora estão surgindo bilionários, né, que estão investindo ainda mais no mercado de luxo, ao contrário, às vezes, do que se espera, né? Às vezes surge um movimento até de mais adesão no mercado de luxo do que a gente estava vendo antes, que é o que ela estava falando, e ela falou, isso não mudou e isso não mudou. E aí eu queria começar a minha fala para dizer assim, não mudou e não muda, né? Porque a moda a moda é um tema muito curioso, porque é um tema que sempre esteve presente. Ou pelo menos a gente começou a reconhecer a moda como um tema e algo que fazia parte da nossa sociedade, e algo que era necessário a partir da Idade Média, né? Então, quando começa as pessoas a se vestirem, né, os burgueses, a se vestirem de uma forma que eles precisavam se diferenciar dos seus empregados e de outras pessoas.
Então, mas o que acontece é que a moda, ela está sempre em voga, né? Ela está sempre na moda. E quem tem dinheiro para manter essa mudança, então assim, essa mudança ela vai ser sempre levada por um grupo. Aí a Carol estava falando que no mercado de luxo essa mudança é trazida sempre por quem tem muito dinheiro e pode fazer esse investimento. No curso Fashion Law do Mackenzie, né? O papel do curso, da minha matéria, assim, o meu curso, eu reflito um pouco com os estudantes o que seria esse papel da moda em sociedade. Então, acho que vai acabar respondendo as suas perguntas, Rê. Se não responder, você pode voltar, tá bom? Eu coloquei aqui no link, no bate-papo, o texto, que é um texto bem legal para vocês depois, se quiserem dar uma lida, retoma bastante do que eu vou falar nesses minutos, tá bom? Então, a moda, assim como a Carol também já falou, e vocês provavelmente, né, estão carecas de saber, a moda está sempre vinculada com uma questão de identidade. É impossível pensar a moda se a gente não pensar que a moda cria a personalidade de cada um. E ela cria uma identidade. Ainda que essa minha identidade seja manipulada pela indústria da moda, não tem problema. Ela cria uma identidade, né? Eu crio quem eu sou a partir daquilo que eu visto. É tão forte que a gente acha que nós somos as nossas roupas, às vezes, e aquilo que a gente usa. De tão forte que é. Na sociologia e na filosofia, esse título, né, esse nome, a gente fala de fetichismo da mercadoria. É uma expressão, né, um conceito do Marx, né, mas vários outros autores vão usar depois. O que seria esse fetichismo? A gente tem um fetiche, assim como lá né, no fetiche no sexual, a gente tem um desejo por algo. O que seria esse desejo na indústria da moda ou com respeito à moda? É o meu desejo de ser algo e de representar algo para as pessoas que me veem. Então, a moda, ela ela é muito simbólica, porque eu sei que aquilo vai representar aquilo que eu quero dizer, quem eu quero dizer que eu sou, tá? Então, a questão da identidade é uma questão que a gente a gente debate no curso e eu trago para vocês. Aí eu acho interessante pensar, né, que alguns estudiosos da filosofia da moda, por exemplo, Roland Barthes, o Lipovetsky, mas aqui uma ideia do Barthes é muito interessante, porque ele vai dizer que a moda ela é uma linguagem. É muito legal isso. Ela não é uma coisa que a gente criou e que é meio do imaginário. Algumas pessoas seguem a moda, outras não seguem a moda. O que eles vão dizer, né, o Barthes vai dizer o seguinte: todo mundo usa da moda. Ainda que seja para não estar na moda, quem impõe que eu não estou na moda é a moda. Então, a moda coloca alguma coisa e ela mesma tira. Então, o que vai ser simbólico numa época e aquilo que vai vai dizer para os outros se eu sou essa pessoa antenada, descolada, com dinheiro, sem dinheiro, que eu me preocupo ou não com a forma como eu me apresento. Então, toda essa impressão é uma linguagem. E essa linguagem, então, ela se faz numa comunicação que é visual, a gente não precisa falar, né? Eu coloco a roupa e eu não preciso dizer muito mais nada. Quando eu era mais jovem, eu lembro que eu gostava de ficar reparando assim as pessoas, né? E inclusive desde muito pequena eu fazia desenhos de croquis das mulheres, assim que eu via no ônibus. Então eu ficava fazendo desenho porque eu achava muito legal como que as pessoas se vestiam, como que elas se caracterizavam. E eu achava muito curioso porque eu olhava muito para o sapato. Embora eu sempre fui uma pessoa muito desligada de ficar com as vestimentas, assim, né? Mas eu reparava que o sapato, ela podia me mostrar que aquela pessoa estava tentando se passar por alguém que, na verdade, ela não era. Então, às vezes, ela queria ser muito moderna, mas o sapato, ele entregava, sabe? Um mocassim horroroso, né? Assim,
Ou senão, ele estava querendo passar por uma pessoa muito jovem, aí entregava o tênis de academia com a calça jeans, sabe? Uma coisa assim. Então, e aí a gente consegue, parece que o sapato, para mim, ele era um símbolo que me comunicava se a personalidade que a pessoa queria passar através das vestimentas dela era mesmo quem ela estava ali. Porque para mim era como se fosse uma coisa solta, se fosse uma coisa muito natural, a pessoa também escolheria o sapato que tem a ver com o resto. Acho que né, a Carolina aqui do Mercado de Luxo vai saber. Eu não vou pegar uma coisa que é luxuosa e vou colocar com nada, ainda que seja o paletó do Camargo, né, com o tênis que ele coloca. O tênis é de bom gosto, você percebe tudo isso. Bom, essa linguagem, que ela é visual, ela é simbólica e o que é legal é que ela é inconsciente. Eu não chego nos lugares e falo assim, olha, eu sou uma professora de filosofia, eu quero, né, passar um ar de descolado para vocês, ou de jovial, quando eu coloco calça jeans e uma camiseta, um tênis all-star, que é um estilo que normalmente eu gosto de dar aula. Eu não vou dizer isso, mas eu quero, é uma seleção que eu faço um pouco inconsciente de algumas peças para eu comunicar para as pessoas que também percebem sem estar pensando sobre isso, né? Às vezes elas só olham, nossa, que legal esse tênis dela, mas ela vai pensar, a professora está querendo que a gente acha que ela é mais jovem do que ela é e ela quer conquistar a gente. Então, essa linguagem, ela é inconsciente. E o que é legal é que ela vai construindo, então, essas relações sociais. Então, nós nos relacionamos com as pessoas por quem elas são e pelo modo como elas se vestem. Eu sempre achei um tema que parecia assim, não muito filosófico a moda, mas quando eu comecei a estudar, caramba, é muito forte, é muito profundo pensar a moda. Não tenho como pensar a sociedade sem pensar a moda. Eu não tenho como pensar as relações sociais sem eu pensar a moda. Né? Então, como as pessoas são tratadas, destratadas, consideradas, desconsideradas, tem a ver com isso. Bom, acho que a Rê perguntou essa relação, né, dos seres humanos. Então, eu acredito, a gente vê isso um pouco no nosso curso, que a moda ela está muito vinculada com a história. A gente, quando vê o curso de essa filosofia dentro do Fashion Law, a gente vai falar um pouco da história da moda. E a gente também vai pensar um pouco de como que se construiu esse mercado atrás de algumas ideias que foram valorizadas ao longo da história. Então, por exemplo, a moda hoje, eu não posso pensar a moda sem, como a Carol falou, eu estou me referindo à Carol porque ela foi a primeira a falar, né? Depois as meninas vão completar. Mas eu não posso fazer essa referência, eu não posso pensar isso sem pensar, por exemplo, que eu tenho que ter uma moda inclusiva. Eu não vou fazer um espartilho apertado para a mulher trabalhar no dia a dia, né? Talvez isso seja uma roupa mais fantasiosa, tal, num outro nicho. Mas a gente pensa dentro da história, a gente pensa dentro do pensamento dos seres humanos. Então, o que nós pensamos em cada época é assim que a gente acaba definindo o que a gente veste, tá? E o que é curioso é que a moda ela sempre surge nesse mercado de gente que tem muito dinheiro, que pode criar os grandes desfiles, que vai poder criar as grandes croquis, as vestimentas novas. Eles vão investir dinheiro nisso. E cada vez essa coisa que aparece como um símbolo de poder ou de juventude ou de beleza, ela é assimilada pela indústria cultural, né, que é um outro termo que a gente trabalha no curso. Essa indústria cultural, que também ela engloba a moda, ela vai compreender o que está acontecendo aí, vai dar uma mastigada e vai começar a jogar para as classes mais populares. Então, as lojas mais populares vão começar a tentar reproduzir aquilo que foi o desfile do Louis Vuitton, o que foi a tendência. Então, mastiga-se e isso vai passando, né? A hora que chega, por exemplo, no mercado de varejão, assim, no meio da rua, na Baciona, provavelmente o luxo já está lançando outra, né? Então, porque a moda ela é cíclica. E quando ela deixa de representar
o que é diferente e o que é superior, ela faz com que essas pessoas que criaram se desinteressem e elas voltem a criar o novo. Então, o Barthes vai falar o seguinte: a moda ela é importante porque a gente repensa, é como se ela fosse um movimento de contestação. Isso aqui não dá mais. Olha só, as pessoas não entenderam que o que a gente colocou aqui estava falando de algo mais forte. Então, elas começam a contestar aquilo que foi com algo novo, uma releitura. Essa é uma visão que a gente vê no curso de um filósofo que se chama o Lipovetsky, ou a gente vê o Barthes, que é uma visão mais otimista, eu diria, da moda. E a gente também vai ver no curso uma questão mais pessimista, se a gente pode dizer assim, né? Do Adorno, que é o Theodor Adorno. Ele é um filósofo alemão que teve ali todo um processo, ele teve todo junto com os outros filósofos que a gente chama de filósofos de Frankfurt, né? E escola de Frankfurt. E essa escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer, eles pensam a moda como uma engrenagem que funciona dentro da cultura para manter essa roda que é o compra-venda do capitalismo, para sustentar, para manter o sistema. Então, eu acho que a moda ela tem existem várias formas de ver, mas eu creio que essas duas vertentes são as mais fortes. Aquelas que veem a moda como um movimento quase natural nosso, do ser humano, e que ela também se relaciona com a identidade, com as questões de cada um, e a outra que vê como a moda sendo usada como um item de cultura para manipulação dos nossos pensamentos ou de quem nós somos, tá bom? E respondendo por último rapidinho, arte, sim, Rê, a questão da moda, ela é uma questão que a gente debate muito no mundo na questão de se ela é ou não arte, né? Por que a gente pensa essa questão? Porque a moda ela está ali, ó, entre aquilo que é criado para ser diferente, mas aquilo que também se repete, é copiado. E normalmente quando a gente pensa em arte, a gente pensa naquilo que não se copia, não se reproduz. Tá? Tem um autor, que é o Walter Benjamin, que ele pensa o seguinte: cada arte, cada obra de arte tem uma aura, ela é feita ali unicamente. Então a moda ela está num processo de uma indústria que cria muito repetidamente. Então, é uma questão que alguns consideram que ela é arte e outros não. Então, ao meu ver, ela inicia normalmente como arte. As peças, algumas das peças são criadas, alguns movimentos são artísticos. E depois ela vai perdendo isso quando ela vai sendo cada vez mais reproduzida. Como mais ou menos eu pegar um autor do expressionismo super legal, depois eu ver alguém copiando essa fórmula, né, para poder vender. Tá? Aí eu perco essa aura. Eu não sei se eu falei o que você tinha me perguntado, se faltou alguma pergunta, Rê? Oi, Sônia. Não, nós vamos deixar as perguntas mais para o final, para o debate final. Eu vi que no chat nós já temos algumas perguntas, mas em razão do tempo, eu vou te agradecer. Eu queria, antes de passar a palavra para a Regina, fazer uma observação aqui, que assim como no curso de graduação em Direito, né, quando nós temos ali nos primeiros semestres uma introdução e estudamos matérias que não são propriamente jurídicas, no curso de pós-graduação, no LLM em Fashion Law, nós também estudaremos nos primeiros módulos matérias que são mais afetas à indústria da moda. Por quê? Porque nós precisamos compreender o Fashion Law a partir de disciplinas jurídicas, mas também de peculiaridades da indústria da moda. E isso passa a ser um pressuposto para a gente muito mais que necessário para que a gente consiga entender esse mercado, essa indústria. E aí sim, poder fazer essa ligação, aquilo que o direito, como instrumento dessa indústria, pode auxiliá-la. Então, por isso que muitos de vocês aqui vão hoje, nesse debate, se deparar com questões não propriamente jurídicas, mas que sem elas, um advogado que não trabalha nessa área da moda não tem como auxiliar, como se deve, né, os atores dessa indústria. Então, continuando, já agradecendo muito a sua presença, eu tenho uma pergunta à Regina. Regina, seja muito bem-vinda.
a Regina, que é da área do design. Eu queria, então, saber, Regina, eu sei que você tem um trabalho também muito interessante de doutorado, você sabe que eu sou apaixonada por esse trabalho e eu sempre falo dele para você. E a minha pergunta hoje para você é: como os artefatos de moda atuam como objetos que contribuem para que os indivíduos se comuniquem? Então, com você a palavra e muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela companhia de vocês, Carol e Sônia. Foi muito interessante assim esse lugar de estar depois, porque eu fui anotando 1 milhão de coisas, né? Como eu venho do design, e depois eu vou resgatando aqui na medida do possível, sem estourar o nosso tempo, mas como eu venho do design, pensar o que é a construção desse objeto, né? Por que eu chamo de artefato de moda? Ou artefato de moda, ou artefato de vestir, ou artefato têxtil? Porque a gente pensa o artefato como a ideia levada à matéria. Então, quando a gente pensa nessa coisa de vestir, e esse vestir também não é só a roupa, né? Quando eu estou aqui com os meus anéis, o meu relógio, e hoje em dia o meu celular, não só bolsa, sapato, não, todas essas coisas que estão associadas à ideia de moda e à ideia de extensões desse corpo no cotidiano são ideias que o ser humano leva à matéria, né? Que ele materializa ou para cumprir uma função bastante funcionalista mesmo, né? A Sônia trouxe os alemães, aí a gente vai falar das escolas de design alemão, não vai, mas né, a gente poderia falar dessa questão do funcionalismo e, ao mesmo tempo, essas escolhas que contam para as outras pessoas quem somos nós. Né? Então, a moda ela tem nos seus artefatos, nessa materialidade, e talvez a gente tenha que pensar um pouco agora, por exemplo, no metaverso. Cabeça de designer é assim, gente, a gente vai em 300 lugares ao mesmo tempo. A gente pensar no metaverso, por exemplo, que não tem materialidade, não é palpável, mas que também existe um fator moda que nos leva para essa outra realidade. Que um tempo atrás a gente teve uma tentativa, que era o Second Life, e aí eu não sei direito, porque eu não fui fuçar muito ainda o metaverso, mas que existem essas outras maneiras de interação social em outro lugar, e que o componente moda, até na escolha de interagir ou não, ele está ali presente. Eu gosto muito de um autor que, na verdade, ele não é um autor, ele é um arquiteto, ambientalista, designer, artista plástico, que é o Hundet Wassa, e que ele vai formular um sistema visual em que ele constrói para esse homem, né, para o ser humano, o homem é um pouco limitante, né, para o ser humano, a ideia de que nós somos portadores de 5 peles, sendo que a primeira pele é a pele em que a gente nasce sem nada, e mesmo sobre essa pele ao longo da vida a gente interfere, e se não interferir, o tempo age sobre ela e também conta para as outras pessoas. Uma segunda pele, que é a roupa, eu falei o nome do autor, é o Hundet Wassa, ele é austríaco. A pele roupa, e essa pele já é tida, inclusive, pelos biógrafos do Hundet Wassa, porque ele escreve pouco, né? Ele vai fazer muito mais ensaios, manifestos, mas essa pele é chamada de passaporte para o meio social, que é a quarta pele. A terceira pele, que é a casa. A quinta pele é o nosso meio global, né? A nossa pele planetária.
Então, é muito interessante você pensar que de pele em pele aumentam as nossas interações sociais e aumentam também as nossas redes de responsabilidade. Então, por exemplo, se eu penso na minha roupa e penso na responsabilidade que a produção desse artefato tem nas minhas relações sociais, mas não só nos impactos sobre o meio ambiente, nos impactos sobre a natureza, a gente vai pensando como cada uma das nossas ações na produção de artefatos e na adoção desses artefatos pode ser bastante complexa e complexificada, né? Então, eu achei muito interessante quando a Sônia fala da questão da moda ser uma linguagem. Sim, sim, a moda definitivamente ela funciona como linguagem, principalmente quando a gente pensa que é um sistema de signos que a gente usa para se comunicar, e para comunicar não só para criar pontes, mas também para queimar essas pontes. Então, eu escolho símbolos que, de repente, podem, podem gerar repulsa no outro, né? A Renata tem uma filha adolescente, eu espero né, que ela não chegue nesse ponto, mas ela pode. Os adolescentes gostam muito, né? De na ruptura, porque é um momento da vida, na ruptura com os códigos conhecidos, experimentar outros códigos e aí gerar estranheza com uma coisa bela, né? Até nos círculos que frequentava anteriormente. Então, a moda ela tem essa questão, essa construção de uma dinâmica de comunicação, seja ela alta moda, seja ela mais popular possível, mesmo que circule ali na cópia, mesmo que a pessoa se sinta muito antimoda, e aí eu vou para as referências pop, né? Quem viu O Diabo Veste Prada e consegue esquecer a fala da Miranda Priestly quando ela vai falar sobre o azul cerúleo do cinto, que a Andrea vira e dá aquela risadinha, porque ela fala, ai, gente, é tudo mesmo azul, e ela fala, não, não é, né? Mesmo que chegue em você muito tempo depois, porque você vai comprar na banca do Magazine, e nada contra o Magazine, adoro os magazines, né? E como eles funcionam, e como eles atuam, e como eles operam, para trazer a informação de moda, inclusive, para um público imenso, né? Hoje em dia, cada vez mais atingido, né, pela internet, pelas redes. Mas quem consegue esquecer essa fala de Miranda Priestly, né? Quando ela coloca esse lugar de que mesmo a pessoa que você acha mais destacada do universo moda, que dá menor importância a isso, ela é atingida, ela é absorvida, ela é englobada por aquilo, nem que seja, inclusive, na construção do repúdio. Que mais, gente? Assim, eu não sei, eu começo aí nas conversas, essa construção da identidade, né, e das inúmeras identidades. Em algum momento, o próprio o Tadpole Remus vai falar de um tempo mais próximo nosso, né, do supermercado de estilos, né, que hoje estou, amanhã escolho outras coisas, né? E como a gente comunica a partir daí. A gente também, na escolha dessa construção dos artefatos, né, a gente pode escolher se posicionar com 1 milhão de possibilidades a partir daí, né? E como também
a história e os momentos históricos impactam na construção de símbolos e como a gente profissional de moda, a gente profissional do direito, a gente profissional do direito, não, eu não sou profissional do direito, mas vocês profissionais do direito também precisam estar atentos na construção do que essas marcas comunicam, né? Enfim, eu não sei se fui clara ou se deixei mais perguntas pendentes, assim, mais questões pendentes para que a gente possa conversar um pouco. Não sei também se respondi a pergunta, Renata, mas fica. Sim, Regina, obrigada, respondeu. E eu gostaria de colocar uma pergunta aqui que foi feita pelo chat, e quem quiser, qualquer uma das três que queira responder, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? A pergunta é a seguinte: uma vez que os produtos disponíveis em lojas virtuais são mais baratos e acessíveis em relação aos produtos vendidos em lojas físicas, a tendência do período pós-pandemia seria uma melhoria ou uma piora em relação à qualidade dos produtos oferecidos pelas lojas? Eu vou pedir a vocês que comentem, respondam, aquela que quiser responda essa pergunta, e em seguida vou pedir aos demais que façam as perguntas que desejarem pelo e-mail, que nós colocaremos aqui à disposição de vocês, para conseguir um tempo suficiente para responder a todos eles, né? Porque o webinar se encerra em poucos minutos e nós não teremos condições de responder a todas as perguntas. Então, meu e-mail fica à disposição e eu reencaminho se a pergunta for direcionada a qualquer uma das professoras presentes aqui. Então, eu gostaria de saber se alguém quer iniciar para responder essa pergunta. Eu posso comentar rapidinho? A Renata falou que eu sou empreendedora, né? Então, eu tenho uma loja que é uma franqueadora de moldura minuto. E o que acontece é que a gente, por exemplo, percebeu o mesmo movimento aí que a Daphne está falando. Teve uma avalanche de lojas virtuais, muito baratex, né? Assim que o cara você compra ali, já vem tudo prontinho, às vezes vem quebrado já, inclusive. Tem outros que são bons, tá bom? Mas a nossa tendência, como nossa persona é a pessoa, a gente tem dois tipos de persona, e essas personas, as duas, elas têm um nível financeiro muito alto, é um mercado de luxo no mercado de quadros e molduras, ok? E a nossa tendência foi fazer o contrário do que se esperava. Por exemplo, vamos baixar os preços para poder conseguir competir. Na verdade, a gente manteve, mas a gente elevou o padrão do serviço e passou a oferecer muito mais trabalhos diferenciados do que essas pessoas não conseguem oferecer, usando a experiência que a gente tem. Então, a gente elevou o nosso nível para continuar no mercado. Não é moda, mas é moda em moldura. Mais alguém? Bom, eu queria comentar brevemente, né, que, enfim, eu eu acredito que, assim, existem lugares para todos os nichos, né? Assim, por exemplo, o nicho do luxo, ele não teria porquê, porque não cabe dentro dessa tradição. Não quero entrar na seara da Carol, mas não cabe dentro dessa tradição, né? E também o próprio cliente, ele mesmo tendo se visto, né, mais próximo dessa aquisição via digital, ele se tornou mais exigente, porque eu não sei, eu tendo a pensar que isso tem a ver, claro, com economia, porque essas coisas se tornam muito mais
caras no sentido de queridas, de desejadas, e de você pensar e direcionar os seus dispêndios a essas aquisições. É o que eu acredito que pode ser um caminho para a gente pensar. Mas é claro que também um monte de gente migrou para o entrega do jeito que entregar, né, Sônia? Do jeito que chegar, está muito bom. É verdade. Eu acho que no mercado de luxo essa afirmação não cabe, né? Porque você não tem aí uma redução do preço dos produtos via online para loja física. E o que a gente viu, né, na verdade, com um aumento grande, principalmente desse trabalho de marketplace, né, logística com marketplace, foi a questão de um aumento de produtos falsificados. Então, Americanas vende luxo, luxo falso, né? Então você vê ali anúncios de bolsa, todas logotipadas, mas são bolsas falsas. No Instagram que eu tenho, a página que eu mantenho tanto no Instagram quanto no Facebook, de, sei lá, 50 perguntas que eu recebo em um determinado período, 50 são sobre posso te mandar a foto de uma bolsa e você me fala se ela é verdadeira ou falsa? E a pergunta é: onde você comprou? Você comprou na Shopee? Então a chance de ser falsa é muito grande, né? Para não dizer que é 100%. Então a internet, ela óbvio que ela foi uma ferramenta essencial na questão da pandemia. O mercado de luxo trabalhou, sim, muito a questão da internet, mas uma internet revolucionária. Então, a gente trabalhou a questão de geolocalização, realidade virtual, realidade aumentada. Então, assim, é uma outra experiência online que não barateou o custo do produto e sim aumentou a entrada aí do mercado fake, né? Que é um dos maiores problemas para a questão do mercado de luxo, é o que a gente trabalha também muito aí na questão dos nossos cursos aí no Fashion Law. Acho que é isso. Eu estou vendo que entraram outras questões no chat. Nós vamos pedir, então, que todas essas questões nos sejam enviadas por e-mail, para que a gente possa ter tempo suficiente para respondê-las. Eu queria dizer para muitos que estão nos assistindo, que têm interesse em se aprofundar no Fashion Law, que realmente, como acho que foi a Regina que falou, que, por exemplo, essa primeira pergunta, ela tem um impacto na economia. Nós temos no nosso primeiro e segundo módulo um estudo de economia da moda, né? Então, é uma análise muito importante que é feita de mercado, de competitividade do Brasil, por especialistas, né, nessa área. Então, eu gostaria de convidar a todos para acessarem o nosso site em Educação Executiva, dentro de Educação Executiva, área do Direito, e dentro de Direito, cursos de pós-graduação online premium, que é onde está o curso de LLM Fashion Law, em que vocês terão acesso a toda a grade, toda a matriz curricular do curso, para que vocês percebam que, conforme vamos caminhando nessa matriz curricular, nós vamos deixando um pouco essas áreas, né, que são mais ligadas à moda, e vamos entrando na área jurídica. Então, nos nossos 4 primeiros módulos, nós temos aqui muita interação entre direito e moda. A partir disso, nós temos módulos relacionados apenas a contratos, depois a arbitragem, a solução de conflitos. Nós vamos chegar no direito digital, nós vamos chegar na sustentabilidade ligada, né, então, ao direito ambiental e assim por diante. Então, caminhando sempre com um pouco mais de ênfase na área jurídica, porque já conseguimos detectar como essa indústria funciona, os problemas que ela apresenta, para aí termos as condições de enxergar como o direito pode atuar, né, em todas, né, essas situações. Então, eu gostaria também de dizer a vocês que nós temos cursos de educação executiva, cursos de extensão mais curtos, para quem não tem condições, nesse momento, de se dedicar a um curso de 1 ano e meio a 2 anos, como é o curso de pós-graduação, que são cursos de educação executiva.
e que trabalham muitas vezes, como vocês disseram aqui, com áreas que não são só da indústria têxtil. A moda, ela se expande e ela tem um significado que, como o Lipovetsky mesmo diz, ela não fica acantonada ao vestuário, né? Ela vai para a decoração, para o turismo, para a hotelaria, e aí a gente percebe também na gastronomia. Nós temos cursos que envolvem essas duas indústrias, gastronomia e indústria, também é um curso que teremos em abril deste ano, e também acabamos de realizar um curso muito interessante que fala também, né, do metaverso, que é chamado de Fashion Law 4.0 e que faz uma análise ao mesmo tempo jurídica e da indústria da moda no tocante, né, à indústria 4.0 e tudo que nós vemos nesse momento e que estamos assistindo, todas essas modificações. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aos participantes desse webinar, que sem vocês ele não seria o mesmo. Agradecer às queridas professoras e também amigas aqui presentes, né, que eu tenho muita admiração por todas elas, pelo trabalho que elas vêm fazendo, né, na pós-graduação, em suas respectivas carreiras. Eu gostaria de agradecer à equipe do Mackenzie Soluções, que vocês não conseguem ver as carinhas aqui, mas estão nos dando uma retaguarda essencial. Então, muito obrigada a toda a equipe, a toda a organização desse evento, à Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, a todos vocês. E eu convido também a todos para ficarem atentos às redes sociais, a pós-graduação Direito Mackenzie, a Fashion Law Mackenzie, todas as outras páginas, para que vocês consigam também acompanhar esses cursos que nós oferecemos, sejam cursos de pós-graduação ou cursos de extensão. Então, em razão disso, agradecendo a todos, eu encerro o webinar e coloco à disposição de vocês meu e-mail para que a gente possa responder todas as dúvidas, né, e todos os questionamentos que aqui surgiram. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau para vocês. Obrigada, até logo. Até logo.